Pessoal, então vamos lá para nossa terceira parte aqui, né, do nosso vídeo, para dessa parte de fundamentação em ovinos e caprinos, né, fundamentação prática. E aí a ideia aqui desse vídeo é falar um pouquinho dessa questão da estimativa da idade pela dentição, né, olhando pelos dentes, como é que a gente consegue estimar a idade dos animais. O primeiro questionamento que pode surgir quando a gente fala de estimativa da idade por dentição é por que estimar a idade, né? Qual que é a razão de eu usar essa ferramenta, né? Uma das questões que a gente tem que pensar é que você pode ser uma forma de eu checar ali o que está sendo falado numa venda, né? Na comercialização de animais. É uma forma aí de você fazer uma avaliação prévia para ter pelo menos uma estimativa da idade. Lembrando sempre que isso é uma estimativa, ela não é uma ciência exata, vai existir variações, a forma de se avaliar é subjetiva, então a gente às vezes trabalha com um norte e não simplesmente determinar que aquela data em mês, ano, isso é impossível. Tá? Bom, esse é um ponto a ser comentado. Um outro aspecto que a estimativa da idade ela é importante é porque muitas propriedades não fazem o controle zootécnico. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Espero que com a profissionalização isso mude, que as propriedades passem a ter seu controle, a dar as informações dos animais que estão sendo comercializados e esses produtores que fazem isso deveriam receber mais do que aqueles outros que não fazem, né? Até como uma forma de estímulo ao uso do controle zootécnico. E uma outra questão de fazer é avaliar de forma rápida, né? Qual é a idade do animal, às vezes para a gente checar ou fazer ali uma avaliação de imediato sem que você tenha acesso aos dados do animal. Então, às vezes você está lá com o animal, apresentando alguma coisa, você abre a boca dele, você fala, já é um animal velho, ou às vezes pelo tempo lá ele já perdeu um dente, alguma coisa assim, já indica que está ali acima do que seria a idade recomendada para produção. Bom, e essas funções aí, o porquê usar, ele tem aí várias outras questões, mas essas três para mim são importantes aqui a ser falado. Essa imagem aqui, né, um crânio de um caprino, né, a gente consegue ver aqui pela questão até do chifre voltado para trás, a estrutura da cabeça, mas qual que é o objetivo aqui, né? Então, quando a gente olha a arcada dentária, né, como é que isso é nos ruminantes de modo geral, a primeira coisa que a gente fala de ruminante de modo geral é que não existe esses incisivos superiores, né? Eles foram no processo evolutivo, eles desapareceram em função ali para ingestão, para facilitar essa velocidade de ingestão, uma série de razões aí que fizeram com que esses dentes eles não estejam presentes. Além disso, a gente tem aqui os incisivos, né? Então a gente tem 3 incisivos e o canino, são 4 de um lado e 4 do outro lado, então aqui a gente tem 8 dentes. E a gente vai ter aqui, né? Aí depois você tem esse espaço, e aí nós vamos ter aqui os premolares, premolar 1, 2 e 3, sendo 3 em cima e 3 embaixo, né? Então a gente tem 6. E aí a gente tem os molares 1, 2 e 3, né? 3 em cima e 3 embaixo, mais 6, 6 com 6 são 12. 12 de um lado e 12 do outro, a gente tem 24. 24 dentes na porção interior da boca e mais 8 dentes aqui de pinça, né? Mais o canino, que vão dar aí no total 32 dentes. Tá? Uma outra coisa importante de falar e que tem a ver com a questão do ruminante é essa estrutura de dente, onde ele há um encaixe perfeito. Isso aqui possibilita a maceração e corte desses alimentos de uma forma muito eficiente. Então, isso possibilita lá a maior eficiência na atividade de ruminação. Então, esse é um ponto importante de lembrar. Então, animais adultos vão apresentar aí arcada dentária com 32 dentes. Aqui, o que a gente tem que comentar, né? Então, a gente tem animais com a arcada temporária, que a gente chama de dente de leite, né? Então, eles vão apresentar 20 dentes e não 32. Que isso é importante até para a gente pensar o que vai acontecer com os animais jovens, né? Eles não vão apresentar os molares
e aí apresentando só os premolares. Então, essa seria uma coisa importante aí para a gente lembrar dessa diferenciação. Então, animais dente de leite são animais jovens, animais com dente permanente já são animais adultos, né? Então, essa seria a primeira questão aí com relação à dentição. E aí a gente chega nessa questão da estimativa da idade pelos dentes, né? Então, o que a gente tem dentro dessa cronologia do aparecimento dos dentes? Considerando aqui ó, a boca de um ruminante, né, especificamente aqui caprinos e ovinos, aonde a gente tem lá, né, então os incisivos, eu tenho as pinças, primeiros médios, segundos médios e os cantos aqui. O que é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Quando aparece esse dente aqui, que é o dente permanente, o que ele vai acontecer? Né? Então, se você for analisar aqui, antes de mais nada, a gente tem de 3 a 5 dias, as pinças e os primeiros médios. De 8 a 12 dias, nós vamos ter aqui os segundos médios e os cantos aqui aproximadamente um mês, né? De 25 a 30. Tá? Então, essa é o aparecimento dos dentes de leite aqui nos incisivos. E aí quando a gente passa aqui para os permanentes, né? Então o que vai acontecer? Essa segunda dentição aqui, que a gente chama de dentição permanente, ela vai aparecer aí entre 12 e 18. Então a gente considera aqui um animal aqui de 1 ano, né? Então, 1 ano, nesse caso aqui 2 anos, 3 anos, um animal de boca cheia, a gente fala aí que é de 4 anos, né? Então essa é a primeira questão. Então se você vê um animal que tem aqui, ele vai estar em torno de 1 ano e pouco, né? Às vezes um pouco mais de 1 ano. Aqui em torno de 2, em torno de 3, em torno de 4. A partir desse momento que você tem um animal aqui com a boca cheia, né? Aí o que vai ser a forma de você avaliar ali qual que seria a idade dele? Vai ser pelo desgaste desses dentes. Tá? Então, à medida que você tem um desgaste superficial, você vai indicar ali 4, 5, e aí fica bem mais impreciso do que você olhar essa distinção aqui dos dentes permanentes em relação aos dentes de leite. Então, é uma metodologia que ela acaba sendo mais interessante para animais jovens. Então, por exemplo, quando se vai para o abate, se avalia ali se todos são dentes de leite, e essa é uma forma de você determinar se é um cordeiro ou não. Então, é bem eficaz nisso, é eficaz também, por exemplo, para comparar uma borrega, a idade ali se ela está com 1, com 2, com 3, com 4. Então, assim, até 4 anos, de certa forma, é razoável essa estimativa, e depois ela fica bem mais imprecisa em função dessa análise de desgaste, porque uma alimentação onde você tem alimentos mais duros, ou às vezes algumas partículas ali mais abrasivas que vão dar mais desgaste, ou o animal teve deficiência de mineralização e acabou mordendo a parede para ter alguma coisa, então você tem esse desgaste mais forte do que numa condição normal. Então essa variabilidade ela vai existir. Tá? Eu acho que essa é a ideia geral, né? Então esse é um vídeo um pouco mais curto, essa parte 3, e aí a gente vem para as considerações, né? E as considerações de tudo que a gente falou. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar aqui, essas diferenças comportamentais, é que existe uma diferença de taxonomia, que a gente está falando de espécies diferentes. O comportamento ingestivo, como vocês viram, né? Ele torna esses animais diferentes entre eles e diferentes entre os bovinos. Lembrando sempre que caprinos e ovinos não são vacas pequenas. Essas diferenças morfológicas elas nos auxiliam a distinguir, né, entre ovinos e caprinos, muito em função aí da grande variedade de raças que a gente tem, e muitas das vezes elas são bem parecidas e torna difícil você saber se é um ovino ou um caprino. E as diferenças comportamentais, seja para estabelecimento de hierarquia, como comportamento de cabecear, ou mesmo a questão de ser gregário, todos esses aspectos vão influenciar aí nessas diferenças entre ovinos e caprinos. Aqui aquele resumo que eu tinha feito, elencando as principais diferenças, né, especificamente de cada uma delas, de taxonomia, 60 pares, 50 pares, 54 para ovinos, capacidade seletiva, né, que é a classificação lá de Hoffman, de consumidor de forragem intermediária, posição bipedal, não assume, as glândulas sebáceas, né, onde não é presente em caprinos e está presente em ovinos, e a glândula dos cornos aqui, que está presente em caprinos e não está em ovinos. A questão da cauda, que é a principal forma da gente
diferenciar entre eles, os chifres achatados ou espiralados, a presença de barba em caprinos e não em ovinos, e essa questão de hierarquia aí, levantar para cabecear ou tomar distância. E também cabe aqui destacar a questão de ser mais gregários, né? Eles dependem mais ali um do outro para a formação de um rebanho, e o caprino ele tende a ser mais dispersivo e mais explorador do ambiente. Um outro aspecto que nós falamos, né, no vídeo da parte 2 lá, da fundamentação prática, é a questão de como que a gente organiza um rebanho, né? Então essa caracterização ela é importante para distinguir os animais que estão lá no rebanho. Isso aqui permite uma aplicação de uma nutrição mais eficiente e mais equilibrada de acordo com o momento que o animal vive. A gente pode usar aqui critérios de condição, idade, né, exigência, entre outros critérios. A gente pode adicionar mais critérios aqui. Como aplicar essa questão no rebanho? Eu acho que esse é um ponto a ser pensado, né? Como que eu posso aplicar essa questão das categorias no rebanho? Quais são as categorias que eu posso ter dentro do meu rebanho? Quais as vantagens e desvantagens? Como padronizar os termos, por exemplo, que a gente falou lá de carneiro, ovelha, o que é um cabrito, o que é um cordeiro, o que é uma cordeira, o que é um borrego. Todos esses termos eles são importantes para a gente facilitar ali a comunicação, né, com quem está envolvido no dia a dia. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, quais as categorias que eu consigo ali criar, né? E isso vai ter uma diferenciação entre caprinos e ovinos. Já visitei fazendas onde a gente vê às vezes 9, 10, 12 categorias, tá? Então vai depender muito de cada fazenda, dessas vantagens e desvantagens, da estrutura que a pessoa tem, para que a gente consiga ali trabalhar. Então acho que essa é uma questão importante que deve existir dentro da fazenda para que você consiga ali racionalizar esse uso da alimentação, entre outras coisas que está relacionado à parte de categoria. E aí, por último aqui, eu gostaria de destacar essa forma de manusear os caprinos, que é essa forma de contenção, que é uma forma eficiente, ela respeita ali a questão de conforto do animal, e também a gente tem que pensar no conforto do trabalhador ali, do colaborador que está trabalhando com esse animal. Então eu acredito muito num equilíbrio entre ambos, de tranquilidade, de uma forma de manusear calma, que isso gera um manejo mais eficiente do que às vezes gritaria, uma forma mais truncosa ali, truncada de mexer com esse animal, vai tornar esse processo mais difícil. Mas sem dúvida nenhuma é muito mais fácil trabalhar com esses animais do que você fosse trabalhar com um boi aí de 300, 400, 500 quilos ou às vezes muito mais aí dentro de uma propriedade. E, por último, a questão da estimativa da idade, né? O que eu gostaria de destacar aqui é que ela tem aí a sua imprecisão, ela te dá um norte, ela não é um balizador da idade exata dos animais, mas ela pode ser eficiente para alguns aspectos aí de interesse. Bom, o que eu tinha aí para essa parte, primeira parte, né, de fundamentação em caprinos e ovinos, e depois a gente volta em mais outros temas relacionados a questões práticas.